Jesus, bem tranquilo, agradecendo o dia de hoje. Respirem com tranquilidade e conversem com Deus, com Jesus. Ele sim, Ele ouve até o nosso silêncio. A busca. A humanidade está vivendo um processo de grande busca. Busca de amor, busca de entendimento, buscar e fazer não se sabe o quê. Essa busca nasce por não conhecer o belo, o íntegro, puro, e se deve ao fato de faltar o interesse para com o próximo, para com os ensinamentos do Cristo. Na vida, meus irmãos, estás buscando o quê? O que lhe falta? O que lhe sobra? Pense, meus caros, nesta questão, pois quanto mais fugirem delas, mais difícil será a caminhada. Busque conhecer em si, cada dia mais. Olhe para o vosso íntimo, a fim de acompanhardes as mudanças que ocorrem, a fim de observarem o vosso crescimento. Essa tarefa é penosa, eu o sei, porém, com perseverança conseguireis o seu objetivo. Vivam e sejam felizes, Irmã Teresa. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demora a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho para ti. Espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar. E eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer. E depois tem novidade para você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descanse em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois eu sei bem do amanhã. Então receba abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descanse em mim. Comece a sorrir. E com esta mensagem, agradecendo a Deus, a Jesus, a Mãe Maria, que é mãe de Jesus e de toda a humanidade, agradecendo a espiritualidade maior e os mentores dessa casa que já se fazem presente, agradecendo a presença de todos que aqui estão, seja na carne ou no espírito,
Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Damos por iniciado a reunião da noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Nós vamos ler o Livro dos Espíritos, na questão 413. A gente vai começar um tópico novo chamado Visitas Espíritas entre Pessoas Vivas. Então, se alguém tiver alguma dúvida ou queira perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Sempre lembrando que as nossas palestras, os nossos estudos são transmitidos ao vivo para a página da Associação Espírita Mensageiros de Luz. Então tem muitos companheiros, amigos, né, de outros estados, outras cidades, que acabam participando, perguntando e também colocando as suas dúvidas. A questão 413, do princípio da emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos uma dupla e simultânea existência. A do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. Isto é exato? A resposta: no estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à vida da alma, mas não são, propriamente falando, duas existências. São mais duas fases da mesma existência, porque o homem não vive duplamente. Nós poderíamos comparar, como a gente vem falando do sono e do sonho, e quando a gente se emancipa do corpo através do sono, claro que o nosso estado de consciência, ele é outro. É como se um indivíduo se libertasse de uma cadeia. E o corpo físico é uma cadeia, é uma prisão. Então a gente poderia comparar isso como duas estações. Por exemplo, quando nós estamos presos ao corpo físico em vigília, nós poderíamos comparar com a estação do inverno, né? A neblina, a chuva, pouco sol. E quando nós saímos do corpo físico, nós poderíamos comparar com a primavera, com muito sol, a nossa visão é ampla, né? A gente consegue ver detalhes. Então, na verdade, nada mais é do que vivermos duas estações. Quando nós estamos em vigília, nós vivemos uma estação mais pesada, mais limitada e mais grosseira. Até porque, quando nós estamos presos ao corpo físico, nós somos e temos um certo domínio das questões biológicas. Então, muito do nosso eu, muito da nossa consciência fica adormecido. A gente não tem a plena consciência de quem somos. Quando nós saímos do corpo físico, pelo sono, a nossa estadia nessa outra realidade, que a gente se desprende do corpo físico, a gente tem uma consciência bem mais ampla. Aí a gente não sofre mais o domínio do corpo físico. Então a gente consegue compreender realmente as nossas necessidades espirituais. A gente sabe que tem que passar por certas provas, por certas expiações, por certas experiências. Quando a gente volta ao corpo, limita tudo isso. Tudo isso acaba nos limitando. Por isso que é muito difícil, não é fácil. Estar encarnado realmente não é fácil. Você ter o domínio das sensações físicas, você ter o domínio do seu eu, né, daquilo que você tem que realizar realmente, seguir a sua intuição, seguir os seus passos da sua vida espiritual, realmente é muito difícil. A gente vê, por exemplo, eu já comentei muitas vezes sobre Francisco de Assis, os exercícios que Francisco de Assis fazia para sair do domínio da matéria. Então, jejum não só do corpo físico, jejum de prece, né, meditações,
reflexões, orações profundas, para que ele pudesse entrar em sintonia total com Deus. Isso nós estamos falando de Francisco de Assis, um missionário, né? Nós estamos longe desse missionário, dessa alma, né, que já evoluiu tanto. Então a gente vê o quanto que nós somos dominados pelas sensações da matéria. Então, por exemplo, a posse, o apego, as ilusões da nossa mente, o falso brilho do poder, a sensação do ter, de achar que tem domínio sobre pessoas, pela sua posição social, pelos seus títulos. Então nós temos uma grande dificuldade ainda, né, de conhecer a nossa essência, de ter o autoconhecimento da nossa realidade espiritual. Por isso que é importante, mais uma vez, volto a repetir, esse contato com o mundo espiritual, esse contato com os nossos mentores espirituais, através do sono, desse fenômeno natural que é o sono, onde o corpo físico precisa do descanso e aonde o nosso espírito precisa se desprender do corpo físico para ter contato com o nosso verdadeiro habitat natural, que é o mundo dos espíritos, e contato com os nossos mentores. Para quê? Para a gente recapitular, por mais que a gente não lembre. Nós vamos entrar numa próxima questão aqui, que o Kardec vai questionar. O que adianta eu ter contato com o mundo espiritual se eu não lembro? Né? Então nós vamos comentar. Mas isso é muito importante. É para a gente rever rotas, é para a gente não se perder no meio do caminho. Então é importante hábito de orar, é importante o nosso hábito de nos espiritualizarmos, é importante a higienização dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, é importante um processo de meditar, de refletir, de se autoanalisar, de se interrogar, de se duvidar, de criar um diálogo para consigo mesmo. É extremamente importante para que a gente sempre busque na nossa consciência o caminho que a gente tem que realmente trilhar, que é o caminho verdadeiro de cada um de nós, que é o caminho que vai nos satisfazer, que é o caminho que vai realmente nos dar prazer espiritual, nos vai dar consciência, nos vai dar paz, nos vai dar equilíbrio. Então, para a gente ter esse contato, a gente precisa do sono para a gente poder ter o contato com os mentores, né? Ah, mas nós não temos contato com os nossos mentores na vida diária? Temos, mas muito pouco a gente consegue sintonizar com eles e receber a inspiração que eles estão nos passando. Na maioria das vezes a gente não consegue. Nós estamos tão fixos mentalmente, as nossas preocupações terrenas, né? As nossas preocupações materiais, as nossas preocupações da nossa vida profissional, que muito pouco a gente consegue ter essa ligação. Que nós deveríamos, né? Nós deveríamos, porque se o Kardec pergunta e o Espírito de verdade responde que os Espíritos nos influenciam muito mais do que a gente possa imaginar, e eles nos influenciam mesmo, se a gente fosse um bom canal, né, de boas inspirações, realmente seríamos bons profissionais, seríamos bons pais, bons maridos, seríamos bons cidadãos, realmente, que é o certo para a gente receber essa inspiração diariamente, para a gente ter um contato com a espiritualidade, para eles poderem também nos guiar. Será que é isso? E a gente sentir, não, é isso, é esse caminho que eu tenho que trilhar. Até mesmo nos negócios, nas decisões, não importa, na vida familiar, no nosso dia a dia. Agora, quando a gente não tem sintonia, a gente é influenciado por espíritos que se encontram nessa frequência terra a terra. E aí então a gente sofre inspirações materiais, terrenas, voltadas muito mais a fortalecer o nosso orgulho, o nosso ego, a nossa vaidade, a nossa soberba. E aí a gente passa a ser instrumentos do mal, porque nós vivemos nesse mal. E quando eu falo mal, vamos entender que é um estado de ignorância,
né? É o desconhecimento da nossa espiritualidade, é o desconhecimento das leis espirituais, é não estreitarmos os laços com os nossos mentores espirituais. Então, por isso que o Espírito de Verdade diz, nós somos influenciados pelos Espíritos muito mais do que possamos imaginar. Todas as pessoas. Então, imagine os políticos, imagine aqueles que detêm o poder, a responsabilidade desses indivíduos, se não tiverem uma postura, né, ética, moral, eles podem ser conduzidos, né, à falência de uma nação, em todos os sentidos, nas leis, nos costumes, no comportamento. Então, olha a importância da nossa sintonia. Aqueles, claro, que possuem cargos, no qual tem um comprometimento maior, tem que ter uma postura cada vez mais firme, porque sofre uma influência maior, é óbvio, né? Então você imagine a nossa postura, até mesmo a nossa, particularmente, com a nossa família, com os nossos filhos, né, com aqueles que nos cercam. E então a gente precisa perceber essa influência, perceber, né, essa inspiração, que às vezes ela é tão oculta, essa inspiração, que a gente acha que é o nosso próprio pensamento. Mas é assim que os espíritos interagem. Eles interagem de forma oculta, de forma sorrateira, né? Eles embutem um pensamento e a gente acha que é nosso, a gente toma como nosso. Mas por quê? Porque a gente não passa pelo crivo da nossa razão. Nós não temos uma fé racional. Essa fé racional, ela é desenvolvida por um processo de reflexão, por um processo de meditação, de pensar antes de agir, de pensar antes de tomar qualquer atitude, respirar profundamente antes de você formalizar, verbalizar aquilo que você está pensando, aquilo que você está sentindo. E eu sei que é difícil, é extremamente difícil, principalmente quando você está envolvido, né, numa discussão acalorada, numa situação extrema. É aí que pede mais ainda uma postura de cautela. Augusto Cury, ele comenta que na maioria das vezes as grandes fatalidades, se assim posso dizer, porque não existe fatalidade, na verdade, né, é o livre-arbítrio do próprio indivíduo. Ele diz que a maioria das pessoas cometem nos 30 segundos. Um assassinato, um ato de violência. Então ele diz que se a gente conseguir ter um controle, um gerenciamento do fluxo dos nossos pensamentos e das nossas emoções nesses 30 segundos, a gente consegue ter um equilíbrio perante a situação. Por isso que é necessário você respirar profundamente, fazer oração, entrar em sintonia. E isso é exercício. Isso é exercício. Lembra uma história do Chico? O Chico estava muito cansado, muito trabalho, e o Chico teve uma vida muito difícil financeiramente. O Chico era cercado de todas as experiências que a gente podia imaginar. O Chico passava um cortado na mão de encarnados e de desencarnados que queriam vê-lo cair. E numa dessas preocupações do Chico, a frequência do Chico caiu, né? Imagina a vibração do Chico cair. A vibração do Chico caiu, e diz que quando ele foi dormir, diz que apareceu um indivíduo extremamente deformado, parecia uma entidade demoníaca, sabe? Extremamente deformado, assim, né? Para realmente assustar o Chico. E aí diz que o Chico olhou para aquele indivíduo, e o Emmanuel só disse para ele, né? Não responda que não. E aí a entidade disse assim para o Chico: Chico, você me chamou, Chico? Aí o Chico disse que ele pensou, respirou profundamente e disse assim: chamei. Aí a entidade disse assim para o Chico: e o que você quer, Chico? Eu gostaria que o senhor me abençoasse naquilo que o senhor acredita. A vida está tão difícil para mim que eu precisava de uma bênção do senhor. Aí aquele espírito trevoso que estava esperando, né, a guarda do Chico cair na sua fala, para ele poder
inspirá-lo negativamente, olhou para o Chico e disse assim: Chico Xavier, com você está difícil. E foi embora. Então, nós precisamos manter a nossa sintonia. Não é fácil. Não é realmente fácil você manter a sua sintonia. A gente tem as nossas preocupações diárias, o nosso cotidiano, mas para a gente poder ter qualidade de vida, para que a gente possa desfrutar da vida de uma forma prazerosa, e não falo de prazeres materiais, mas falo de um prazer espiritual, aonde você pode estar 100% naquela ocasião, aonde você pode estar 100% com seu filho, com sua esposa, onde você possa realmente curtir a situação, você possa se entregar. É necessário que saibamos viver. É necessário que saibamos cultivar a nossa espiritualidade. É necessário que saibamos cultivar o hábito de se orar, de nos ligarmos em sintonia com o nosso anjo da guarda, que todos nós aqui temos. Todos nós somos orientados, todos nós somos inspirados. Então, se a gente quer receber a inspiração diretamente deles, nós precisamos criar essa sintonia, precisamos criar um hábito salutar a isso, para que a gente possa ser envolvido de bons fluidos, para que tenhamos a inspiração de guiar a nossa vida, e não é só nossa, mas aqueles que nos cercam, principalmente dos filhos, principalmente da família, que nós possamos ter a boa inspiração para sermos pacificadores, para sermos mansos, para sabermos lidar com as intempéries da vida, com as aflições, com a violência do outro. Que a gente consiga anular tudo isso, que isso possa parar em nós através do bom senso espiritual, através do nosso equilíbrio, da nossa sabedoria, para que a gente saiba não só conduzir a nossa vida, mas principalmente daqueles que nos cercam, para não ver os nossos se perderem. Então, aquele que busca a sua espiritualidade, aquele que busca essa fonte, e passa a guiar a sua vida, e passa a ser um bom mestre à sua própria existência, ele também passa a ser um bom mestre para a existência dos outros. Mas para isso, ele tem que ser bom para ele. Tem que ser um bom mestre à vida dele. Ele tem que saber guiar e conduzir a vida dele, para ele também poder conduzir a do filho, a dos amigos, parentes, aqueles que o cercam, aqueles que o buscam para uma orientação, para aqueles que buscam para uma conversa, um diálogo. Então, que a gente possa ser um bom instrumento e quebrar a corrente do mal, sermos pacificadores, ensinar o perdão, ensinar a dar outra face, ensinar a ser tolerante, ensinar a perdoar, a ser indulgente, a ser misericordioso, a orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos caluniam, que é isso que Jesus nos deixou. Assim nós quebramos a corrente do mal, da ignorância, do estado de ignorância. Agora, enquanto a gente pagar o mal com o mal, o olho por olho, dente por dente, como disse Mahatma Gandhi, o mundo ficará cego. Seremos cegos guiando cego. E se é cego guiando cego, a gente vai cair num buraco, num precipício. Então, a nossa responsabilidade perante a nossa vida e a dos outros que nos cercam, ela é extremamente comprometedora. A vida não é só minha. Então, por isso que a gente precisa ter o contato com a vida espiritual. A gente precisa voltar ao mundo espiritual para recarregar a bateria espiritual, para recarregar de boas inspirações, ter contato com aqueles que a gente ama, com aqueles que nos guiam, aqueles que assinaram e avalizaram a nossa reencarnação, são os nossos tutores espirituais, são aqueles que são responsáveis por nós.
Então que a gente saibamos ouvi-los, saibamos dar ouvido a eles, saibamos buscar o entendimento, mas para isso a gente tem que pedir, para isso a gente tem que orar, para isso a gente precisa criar esse hábito mental salutar. Isso é muito importante. A questão 414. 2 pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? Então, 2 pessoas encarnadas. Durante o sono, elas podem se encontrar no mundo espiritual? A resposta, sim. E muitas outras que creem não se conhecerem, se reúnem e conversam. Podes ter, sem disso, suspeitar amigos em outros países. Né? A gente, às vezes, em sono, através do sonho, que é a lembrança, a gente conversou com uma pessoa que agora a gente não se recorda, e que vive num outro país, na Espanha, na França, na Inglaterra, na África, enfim. Né? E que, no desprendimento do sono, isso mostra a lei da afinidade, os afins são atraídos ao mesmo ambiente. Então a gente, no mundo espiritual, a gente volta à nossa verdadeira família. Aqueles no qual a gente se simpatiza realmente. Então a gente tudo se reúne no mundo espiritual. A gente pode se encontrar cada um num canto de um globo, num canto do globo, né? Num país. Mas quando a gente se desprende, a gente se encontra tudo no mesmo lugar. Quando a gente dorme, a gente sai do corpo, a gente se encontra tudo no mesmo lugar. É a lei da afinidade, a lei da atração. O fato de ir ver durante o sono os amigos, os parentes, os conhecidos, as pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o fazeis quase todas as noites. Então, olha que maravilhoso isso. A gente está com aqueles que a gente realmente ama, pessoal. Olha como é bonito. A gente se reabastece do amor dessas pessoas. A gente se reabastece de esperança, de motivação para a gente trilhar, cada um de nós, mesmo separados, cada um de nós com a sua história, com a sua experiência no seu país, fazer a sua construção espiritual, sua jornada. Mas quando a gente dorme, a gente volta ao mundo espiritual, se reúne e um apoia o outro. Um apoia o outro. Olha, não desiste da tua luta. Olha, ergue a cabeça. Olha, busca um caminho espiritual, né? Busca o conhecimento. Vai através da leitura, né? Ou busca aquele encarnado fulano de tal ali na tua cidade. É assim que funciona. É assim que funciona. Às vezes chegam pessoas até mim que eu não conheço, mas que um indicou, outro indicou, e depois nós acabamos conversando. Quer dizer, não vem da espiritualidade em primeiro lugar? Vem da espiritualidade em primeiro lugar. E é assim que funciona. Quando nós temos um propósito em nos amparar, em nos amarmos uns aos outros, em nos tolerarmos uns aos outros, a busca do conhecimento espiritual, é óbvio que outras pessoas também vão se saciando dessa fonte. E aí vai criando-se uma corrente do bem. Então os amigos espirituais, que podem estar encarnados, a gente se encontra, se alimenta, né, da esperança, do amor, do reencontro, que todas as noites a gente pode reencontrá-los. A gente reencontra os mentores espirituais, e a gente se alimenta desse amor. Olha que bacana, a gente se motiva para continuar vivo, a não desistir da vida, a não chegar à loucura, né? Depois da loucura o suicídio. Então nós temos amigos que nos inspiram, mas a gente precisa dar vazão a isso, e a gente só dá vazão a isso realmente buscando a nossa vida espiritual. Não tem como. Buscando essa sintonia de amor, de paz, pedindo a Deus, pedindo aos nossos mentores que nos tragam, nos leve
as colônias espirituais, onde a gente possa fazer tratamento, estudar, aprender, ser útil. E aí a gente volta com mais fé, com mais ânimo. Aí a gente vê dentro desses estudos como Deus é misericordioso, né? Como o amor é importante na nossa vida. Fora o amor daqueles que estão encarnados, que a gente pode contar, não importa se é uma ou duas pessoas, não importa, mas que são os anjos encarnados, sem asas, que estão encarnados, a gente tem uns par deles que a gente se reencontra no mundo espiritual. E lá é uma grande festa, é uma grande felicidade reencontrar essas almas queridas, essas almas que nos são caras, para a gente poder o quê? Voltar ao corpo físico, quando a gente acorda, e continuar com a nossa labuta, continuar com a nossa evolução, porque a nossa evolução, ela é individual. A construção dessas virtudes nossas, elas são individuais, mas a gente sempre tem esse amor que nos envolve e nos ampara sempre. E aí o Kardec pergunta, a questão 415, qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas, uma vez que delas não nos lembramos? A maioria de nós não lembra. Então, qual é o motivo delas, se a gente não lembra? A resposta: fica comumente, ao despertar, uma intuição que é frequentemente a origem de certas ideias que vêm espontaneamente, sem que se as explique, e que não são outras que aquelas adquiridas nessas conversas. Trocando em miúdos, são aqueles insights que a gente tem. Sabe aquela intuição? A resposta me veio. Estou com aquele problema e aí a resposta vem, né? Mas essa resposta, ela não veio agora. Essa resposta foi uma resposta que você teve no mundo espiritual, pode ser um mês atrás, e que no momento exato, né, no teu trabalho, no teu esforço, na tua dedicação e no teu mérito, ela vem. Ela vem. Né? Ela vem, e é assim que funciona. Então a gente precisa estar buscando, a gente precisa estar no nosso esforço, na nossa dedicação. Aí essa resposta vem. Ela vem. Né? É o insight, é essa luz que vem, ponto. Tá a resposta. Me veio a resposta para aquele problema, para aquela situação. E é assim que acontece. Assim que acontece nas nossas vidas particulares, é assim que acontece para o cientista, para o educador, para o gestor, para o empresário. Resposta sempre vem quando a gente tem sintonia. Ela vem de todas as maneiras, mas nós precisamos nos esforçar. Ou ela vem através de sonhos, se a gente não lembrar, ela fica guardada, fica no nosso inconsciente. Uma hora ela desperta. Então, pessoal, não é importante a gente confiar? Com tudo que a gente aprende, está lendo aqui, olha como é importante termos confiança em Deus. Termos confiança nos nossos amigos espirituais. Que nós não estamos sozinhos nesse barco. Não estamos órfãos e nem desamparados, nenhum de nós, como nós acreditamos. É que a resposta não vem no nosso tempo, vem no tempo que se precisa vir. O tempo necessário. Porque existe a lei do trabalho. Eu tenho que me movimentar para ter essa resposta. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que ter dedicação. É o que disse uma vez Picasso. Perguntaram ao Picasso, Picasso, o que é inspiração? Quando é que vem a inspiração? Ele disse assim, a inspiração só vem a mim quando eu estou trabalhando. O que ele quis dizer? A inspiração não vem para aquele que não trabalha, para aquele que não se dedica. Ela vem para aquele que trabalha, para aquele que se dedica.
Ao contrário, para aquele que não trabalha e não se dedica, vem a má inspiração, né? Vem a inspiração de um espírito dizendo, não, fica na ociosidade mesmo, se estaciona, né? Fica na revolta, porque Deus realmente, ele é pequeno, ele não vê os seus problemas. Cria frustração, né? Fica magoado, né? Fica preso à sua redoma do seu egoísmo. Tem um texto no final do Evangelho segundo o Espiritismo, que é ajuda-te, o céu te ajudará. Ele diz mais ou menos assim o que é o mentor espiritual. E isso fala nesse texto que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim, ele conta uma história para exemplificar qual é o papel dos mentores espirituais. Começa na história. Tem um homem no deserto, com sede, cansado, que só vê areia e aquele sol escaldante. Ele pensa em desistir, ele cai e pensa se entregar. Mas uma voz vem e assopra mentalmente na cabeça dele, levanta, anda e dê mais alguns passos que você vai encontrar um oásis. O livre-arbítrio é de quem? A escolha é de quem? Nossa. Então, esse levantar, esse se esforçar, é lei do trabalho. É lei do trabalho. Benedito uma vez disse, toda dor tem hora de cessar. Toda dor tem hora de cessar. Mas ela cessa realmente quando a gente se esforça. Quando a gente busca. Quando nós somos resignados, quando nós temos fé, ela cessa. E ela há de cessar. Agora, os bons espíritos, eles têm o direito de fazer aquilo que nos compete? Não. Aquilo que nos compete é nosso. É nosso. É nosso dever, é a nossa cruz. Agora, com a inspiração deles, tudo pode ficar um pouco mais suave, essa cruz mais leve? Sim. Sim. Aquilo que compete de eu fazer, que é a minha transformação da minha alma, é meu, não é de ninguém. É intransferível, é responsabilidade minha. O que eu tenho que passar, responsabilidade minha, é intransferível. Nenhum espírito pode dar um jeitinho. A gente tem o QI aqui, viu, pessoal? A gente vai com um amigo que tem uma influência na política, no judiciário, ou é um indivíduo que tem uma posição social, né, dentro da sociedade, a gente busca aquele cidadão para dar um jeitinho. O jeitinho se dá aqui. Pode até dar um jeitinho, mas o jeitinho para a gente sair da crise depois, da crise de consciência, da dor de alma, daquela depressão, daquela angústia, né? Isso compete a gente fazer. Porque no mundo espiritual não tem jeitinho. Não tem como encurtar caminho. Somos nós que temos que fazer. Não tem facilitadores. Ah, não tem jeito de facilitar aí? Tem facilitadores. Tem trabalho, tem mérito. Aquele que trabalha tem mérito. É a mesma coisa. Aquele que acorda de manhã, trabalha, ele é merecedor do seu salário no final do mês. Aquele que trabalha também espiritualmente, que busca o pão espiritual, que se dedica a si, ao próximo, à sua família, que procura viver a lei de amor, também é merecedor aos espíritos, não como facilitador, mas como tê-los nos momentos difíceis. Então tudo é lei do trabalho, é a lei do esforço, como também é o mundo espiritual. Então não tem facilitadores, não tem QI,
não tem como encurtar caminho, isso é intransferível. Consciência, gente, problemas de consciência, dores de alma, intransferíveis. Não são responsabilidades dos nossos mentores, são nossas. Por isso que se nós soubéssemos ouvi-los, se nós soubéssemos, prestássemos atenção nos estudos, nas palestras, naquilo que nós buscamos espiritualmente, nós teríamos a resposta para os nossos problemas. Nós teríamos. Ou a gente encontra essas respostas nas dores no qual nós ajudamos a consolar. Nas histórias que nós ouvimos, nós encontramos a maioria das respostas. Isso é uma realidade que o irmão Benedito disse. Se nós prestássemos atenção nas histórias que nós ouvimos, nas dores que nós ouvimos das pessoas e dos espíritos, eles estão nos trazendo o remédio e a resposta que nós precisamos. Porque a vida é assim. Então nós precisaríamos criar essa percepção, ter essa sensibilidade do que Deus está querendo dizer para nós, através da dor daquela outra pessoa. Porque toda vez que nós somos inspirados pelos bons espíritos e damos um conselho, esse conselho tem que servir a nós. Nós temos que ser os primeiros a nos beneficiarmos dos conselhos que vêm da espiritualidade. Porque o conselho que eu estou dando hoje, amanhã pode ser meu remédio para a dor que eu vou passar. O problema que eu estou ajudando a sanar hoje daquele indivíduo, de repente pode ser um problema de um familiar meu que vai passar, e aí eu preciso também te consolar. E ter esse consolo já obtido na forma de caridade. Então tudo que a vida nos dá, tudo que a vida nos coloca, nada é por acaso, nada. Lei da atração, do magnetismo, da afinidade, da sincronicidade do universo, nada. Tudo que a vida nos mostra, nos pequenos detalhes, sempre é aproveitado para alguma coisa. É que a gente não tem esses olhos para enxergar, mas sempre é para nos ensinar alguma coisa, para alguma dor que a gente vai passar. Eu já comentei aqui uma vez, toda vez que eu sinto a presença assídua do Benedito, eu sei que eu vou passar por um momento difícil, porque depois não sinto mais. Por isso que eu tenho que estar atento àquilo que vai ser falado. Porque aí é a hora da prova. E a hora da prova eu tenho que fazer sozinho. Porque eu tenho que testemunhar a minha fé, a minha coragem, a esperança. A gente testemunha isso no momento da prova, não é no momento que está tudo bem, é no momento da dor, é no momento da expiação, é no momento onde nos cutuca, nos fere o nosso campo íntimo, fere o nosso campo emocional, mexe realmente conosco, põe até em xeque realmente se temos fé ou não. Mas é nesses momentos que exercitamos esses valores espirituais, esses sentimentos altruístas. É única e exclusivamente nesses momentos. Não é no momento que tem a bonança. O momento da bonança é para ter respiro só. Porque a prova da vida são as aflições, são as dores, são as dificuldades. É a adequação, é a adaptação daquela nova realidade, é a aceitação, é a nossa adequação mental, é o ressignificar que colocou o Ed na palestra dele. A gente sempre vai ter que ressignificar as coisas, sempre. A gente vai ter que aprender com isso. Nós vamos ter que aprender a ter resiliência e ressignificar. Resiliência, como o bambu que enverga e não quebra, ele volta, para a gente poder suportar e continuar a vida, porque a vida, ela nos dá 1001 golpes. São 1001 alfinetadas de dor.
Então nós precisamos exercitar resiliência, a parte nossa espiritual, e nós precisamos, através da resiliência, ressignificar as coisas. Dalai Lama tem uma boa receita disso. Ele dizia o seguinte, a caminho da felicidade, ele falava o seguinte: tudo que te ocorre de ruim, coloca mentalmente que poderia ser pior. Coloca. Aí você passa a agradecer aquilo de ruim que aconteceu contigo. Por exemplo, você bateu o carro. A gente fala muito isso, né? A gente tenta até ressignificar. Ah, mas graças a Deus que ninguém se machucou. Ótimo. Isso é ressignificar uma situação. Fui assaltado, me roubaram 4 mil, 5 mil reais, as joias, o carro, mas graças a Deus que não tirou a vida de ninguém. Isso é ressignificar as coisas. Isso é criar uma mente grata. Gratidão. Então, se você pensar que poderia ser pior, a gente começa a ressignificar a situação e não sofre. Não sofre tanto. Porque ressignificar é se adequar rapidamente. Isso é inteligência espiritual, aliada com a inteligência emocional, e vamos tocar a vida, porque a vida é feita disso mesmo. A vida é feita de altos e baixos. Então a gente tem sempre que ressignificar, reaprender e dizer, poderia ser pior. Aí então a gente treina a nossa mente a sair daquele estado de perda, porque também a perda de algo que também não é nosso, mas dá aquela sensação de perda. Porque ressignificar é tocar a vida adiante e é perceber uma coisa extremamente importante que Deus nos dá, a lei da compensação. Deus nos compensa sempre, porque todas as experiências, até as negativas, as ruins, as amargas, nos preparam a situações melhores. Nos prepara a situações melhores. Isso é um exercício mental para darmos a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Agora, se você não ressignificar, fica igual aquele vídeo que eu vi esses dias no WhatsApp, né? Um juiz de direito saindo com o seu carrão, uma SW4, acho que vocês devem ter visto esse vídeo, deu uma batidinha num Corolla. O rapaz do Corolla saiu com um taco de beisebol, já devia estar extremamente, né, com a cabeça já cheia, já estava armado a essa situação, uma situação que poderia acontecer, sai do carro e caceta o carro do juiz. O juiz tira o revólver e descarrega no indivíduo. A gente tem que aprender a ressignificar. O que faltou aí? Ressignificar, gente. Aí o que seria ressignificar? Tem seguro. Tem seguro. Pelo amor de Deus, tem seguro. As nossas vidas têm que valer muito mais do que o carrão. O nosso amor, a nossa integridade espiritual, emocional, tem que valer muito mais do que as coisas materiais. A gente tem que aprender a ressignificar. A gente só também se ressignifica aprendendo que nada possuímos. Treinar a nossa mente a isso. Não valorizar tanto as coisas materiais. Alguém quer colocar alguma coisa? É a nossa vida, perfeito. Esse é o maior bem. E para viver bem e usufruir daquilo que Deus nos deu temporariamente,
A gente precisa ter essa compreensão do que é viver bem. Né? Sim. Tem uma diferença muito grande de bom e bem. Nem tudo que é bom nos faz bem. Se você comer doce, o doce é bom, mas nem sempre nos faz bem. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O mundo pode me abrir muitas portas, muitas, porque é lícito, todo mundo faz. Mas eu sei pôr na balança da consciência se me convém ou não. Que aí entra a questão da ética, entra a questão da moral. Então nem tudo que é bom faz bem. Nem tudo. A maioria das coisas que são boas não faz bem. Né? Beber demais pode ser bom, porque você fica eufórico, mas não faz bem. Vai te dar uma baita de uma ressaca. Comer demais é bom, é prazeroso, mas pode te dar uma azia, não vai te fazer bem. Ter uma vida desregrada pode ser, é ótimo, é bom, porque dá prazer. O Haroldo Dutra estava falando sobre as tentações, e ele diz o seguinte: realmente, as tentações é tudo aquilo que é bom. E é bom, porque dá prazer. Você beber é bom, não pode dizer que não é. Você comer demais é bom. É bom, dá prazer. O consumismo é bom, só que não faz bem, porque se torna um vício. Vai gerar um desequilíbrio mental, emocional e físico em você. Aí, somos nós que temos que analisar aquilo que nos convém ou não. O que me convém? O que é conveniente a mim? Seguir a todo mundo, seguir o padrão ou seguir o meu coração? Então você está fazendo bem. Então, não é verdade? É fazer o bem. Então o que Jesus fez? Jesus foi bom ou Jesus fez o bem? Jesus fez o bem. Né? Jesus fez o bem. Porque na verdade ele seguia o coração dele. Mas o bem que ele fazia não era bom, porque trouxe a ele sofrimento. Mas ele seguiu o coração dele. E nem sempre fazer o bem é bom. Porque requer renúncia, requer sacrifício, requer disciplina. Estar aqui muitas vezes não é bom. Porque tem que estar sentado, ouvir, meditar. Mas você pode ressignificar que vai te fazer bem. É um sacrifício, é uma disciplina. Né? E seguir o caminho do bem nem sempre vai ser bom, porque na maioria das vezes você vai ser excluído, você não vai ser compreendido, como Jesus não foi compreendido, como Sócrates não foi compreendido, como Buda não foi compreendido. Sim? Sim. Pessoal, vamos para a questão 417. Perdão, a questão 416. O homem pode provocar as visitas espíritas pela sua vontade? Pode ele, por exemplo, dizer ao dormir: esta noite eu vou me encontrar em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa? Olha que interessante isso, pessoal. A gente pode pedir, antes de dormir, de dizer: olha, eu gostaria de estar com fulano, com ciclano, né? Podemos? A resposta: eis o que se passa. O homem adormecendo, seu espírito desperta, e que o homem resolveu, o espírito frequentemente está bem longe de seguir, porque a vida do homem interessa pouco ao espírito,
quando este está desprendido da matéria. Isto se aplica aos homens já muito elevados. Outros passam de outra forma a sua existência espiritual, entregando-se às suas paixões ou permanecendo na inatividade. Pode, pois, acontecer que, segundo o motivo pelos quais se propôs o espírito, vá visitar as pessoas que deseja, mas a sua vontade no estado de vigília não é uma razão para que o faça. Então, o que ele quer dizer? No estado de vigília, é uma coisa. Quando a gente se desprende, nem sempre essa escolha está em conformidade com a nossa consciência. Nem sempre. Né? Eu gostaria de estar, então vou dar um exemplo. Gostaria de estar com um ente querido que desencarnou. Mas esse estar, muitas vezes, está preso a um apego, não está preso somente à saudade. Está preso à posse. Então, esse sujeito, ele vai ter esse contato com o ente querido? Não. Quando ele se desprender, ele vai ver que isso era um apego da matéria. E provavelmente ele não vai ter esse contato, porque não é verdadeiro, né? Era só uma necessidade material, né? Era um apego de sentimentos, de emoções, um apego psicológico. Então nem sempre aquilo não é real, porque quando ele sai do corpo, aquilo é uma necessidade porque ele está preso ao corpo. E uma vez preso ao corpo, ele tem medo de ficar sozinho. Ele já não tem mau contato com aquele indivíduo que possibilitava a ele uma tranquilidade emocional, psicológica, espiritual. Então, a falta que esse indivíduo faz não é uma falta realmente de saudade, é uma falta de uma necessidade no qual agora eu passo. Vocês já viram quando a pessoa desencarna, a gente ouve o fulano dizer assim, né? O ente querido fala assim, eu não sei o que eu vou fazer sem o fulano. Pouco me importa onde está o fulano, como ele está, se ele está bem ou não. Na verdade, eu estou pensando em mim. Eu não sei o que eu vou fazer sem o fulano. Então, isso mostra, né, que, na verdade, a presença daquele indivíduo tinha um amor, tinha, mas também tinha uma necessidade que era suprida. Então, quando eu vou me desprender do corpo, realmente, né, eu vou perceber, uma vez que eu desprendo do corpo, eu vou perceber que isso era uma necessidade física, porque me gerava incerteza, dúvida, medo, e na presença daquele ser que estava encarnado, apaziguava meu coração. E uma vez que eu saio, eu percebo que são necessidades físicas, não são necessidades realmente espirituais. Por isso que eu não vou ter realmente o contato. Você quer ver uma outra coisa que já me aconteceu? E isso está no livro dos médiuns? Né? Perguntas que se podem fazer aos espíritos. Tem uma questão lá. Um indivíduo com muito dinheiro desencarna. Né? Morre. É lícito, é legal eu chamá-lo numa sessão mediúnica para pedir a senha do cartão para eu pegar o dinheiro? É. Não é bem assim, né? Mas aonde está aquela herança? Ele enterrou, né? Porque o livro dos médiuns é de 1860, alguma coisa assim, né? Mas já me aconteceu. Chegou um indivíduo para mim e falou, Eduardo, vem cá, eu precisava conversar com você. Será que de repente em sonho eu não posso ter contato com o fulano que desencarnou para eu saber onde é que ele pôs os papéis do terreno, dos terrenos, disso que ninguém está achando? Eu falei, meu amigo, o que é de César é de César. O espírito já não pertence mais isso a ele. Ele não vai dizer, ele não vai nem se predispor a fazer isso. Né? Isso é da terra.
Aí ele perguntou, não satisfeito, ele perguntou para mim, se fizer uma sessão mediúnica, a gente evocar um espírito, para ele poder dizer aonde estão os papéis. Né? E isso não é uma questão, moral, que eu vou perguntar a um indivíduo que acabou de desencarnar, aonde estão os papéis. Quer dizer, então eu estou preocupado só no meu bem-estar financeiro. E que realmente é essa a preocupação. É essa a preocupação. Né? E é uma pergunta que a gente não deve fazer realmente, porque isso já ficou, e como diz o Chico, se tiver que vir a você de uma maneira ou de outra as questões materiais, vai vir. Se não, esquece. Sim? Alguém quer colocar alguma coisa para a gente encerrar? Não. Olha só. Você vai entender porque tem uma outra questão aqui atrás. Por exemplo, né, ele diz aqui, deixa eu ver se eu acho essa questão para poder te responder. Se eu não achar, eu vou te dar a resposta. Nós já estudamos isso. Ó, questão 410. A gente tem algumas vezes durante o sono, ou na sonolência, ideias que parecem muito boas, e que, malgrado os esforços que se faz para lembrá-las, se apagam da memória. De onde provém as ideias? Aí ele diz, isso é o resultado da liberdade de espírito, que se emancipa, goza das faculdades durante esse momento, frequentemente são os conselhos, né? Aí ele diz assim, ó, ele comenta assim, ó. Ele diz o seguinte, por que a gente não tem o comando? Eu vou dar a resposta, depois eu procuro, agora não estou conseguindo achar. Por que a gente não tem o comando cerebral como você está falando? Então, qual é a resposta que está dentro desse capítulo aqui, numa dessas questões? O Espírito de Verdade coloca o seguinte, quando você vai se emancipando do corpo, você perde as funções vitais. Conforme você se emancipa, você perde por completo as funções vitais. Por quê? Porque você vive o mundo espiritual. Então esses órgãos físicos não servem para nada onde eu estou lá no mundo espiritual. Quando eu vou me aproximando do corpo físico, eu vou trazendo lembranças do mundo espiritual. E aí alguma dessas lembranças se apagam no nosso inconsciente. Né? É o que ele coloca na resposta aqui. Então, quando eu me emancipo e os cordões que ligam perispírito ao corpo físico vão se emancipando cada vez mais e eu vou indo para dimensões cada vez mais sutis ou mais elevadas, os órgãos físicos não servem para nada lá. Por isso que não tem um registro total. É isso que ele fala. Quando o espírito vai voltando ao corpo físico, vai estreitando o cordão entre perispírito e corpo físico, aí que o espírito vai sentindo a influência do organismo, dos órgãos. E é assim que o cérebro traz alguns registros do mundo espiritual. Então, quanto mais emancipado, menos tem registro físico. Por isso que as pessoas dizem assim, olha, eu não me lembro do sonho. É negativo isso? Não. Isso é positivo. Isso é sinal que você está emancipado. E que você não está precisando dos órgãos do corpo físico. Mas uma vez que a gente se aproxima e volta ao corpo, aí a gente começa a sentir a influência dessa veste física, pessoal. Entendeu? E aí vem algumas lembranças que depois se apagam. Ele pode levar, mas só que assim, a necessidade, o que ele coloca é o seguinte,
A estação do corpo físico, quando a gente está em vigília, eu estou sendo limitado, eu estou sofrendo a influência do meio, eu sofro a influência do organismo físico. É isso que ele quer dizer. Quando você se antecipa, quando você se emancipa, você não sofre mais tanta influência do meio, você não sofre tanta influência do organismo físico. Então, a sua consciência é outra. De repente você tem um desejo aqui em vigília, você pede para fazer à noite, só que quando você vai se emancipando, na verdade, aquilo que você pediu não está em conformidade com o teu espírito mesmo, com a questão espiritual. Entendeu? Porque limita. O corpo físico limita. Mas ele diz que não tem dualidade. Se você pegar aqui, seu Wagner, ó, se o senhor pegar na questão 400 se você pegar na questão 413 e ler ela, o senhor vai ver que ele está falando, ele não está falando de dualidade. Ele está falando assim, ó, no estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à vida da alma, mas não são propriamente falando duas existências. Ele está falando, são mais de duas fases da mesma existência. É a comparação que eu disse da primavera e do inverno. Quando a gente está na estação do inverno, a nossa visão física, a nossa sensação, ela se estreita. Estou falando do corpo físico. Por exemplo, se morássemos na Europa, aonde tem uma nevasca, neblina, quer dizer, a nossa sensação se estreita. A primavera já não. Você já pode ver toda a paisagem. É isso que ele quer dizer. Pessoal, a gente vai para a parte prática, mas antes a gente só vai passar alguns recados que é importante, é rápido. (8 de março, que é uma quinta-feira, a gente vai ter a palestra da USE, o Jaime Facioli, do Centro Espírita Paz e Amor, vai falar sobre o tema Alegria de Viver. 8 de março, é uma quinta-feira às 7h30. Dia 10 de março, sábado agora, nós vamos estar fazendo o nosso primeiro evento beneficente e a gente pede a colaboração de todos vocês, pessoal, para nos ajudar ainda a vender, que dá tempo, e para aqueles que quiserem comprar a pizza. A renda, o que a gente arrecada, é para fazer a manutenção da casa, e como também a gente tem o projeto de ampliação da casa. Nós queremos ampliar a casa fisicamente, então a gente pede a colaboração de todos vocês. É através desses eventos que a gente vai angariando fundos para poder manter o centro espírita. Então a gente pede a colaboração e a compreensão de vocês esse ano. A pizza custa R$30. Nós estamos vendendo um sabor de mussarela, portuguesa e calabresa. Quem quiser comprar, as meninas que fazem as fichas lá na frente estão vendendo. Aqueles que queiram vender, é só pegar um bloco com a Isabel e acertar com ela até quinta-feira, se puderem, por favor. E a retirada é aqui no centro, das 11 a 1h da tarde. A dona Isabel está pedindo voluntários para pizza aqui no centro, no sábado às 7h30, para montar as pizzas. E segunda-feira que é dia 12, vai começar o tratamento terapêutico que a casa oferece. Além dos tratamentos que a gente tem, emocionais e físicos, né, que a casa oferece, a gente tem um tratamento terapêutico de 3 trabalhadores aqui da casa que são psicanalistas. São 3 grupos. Então tem vaga ainda. Tem 5 vagas. São 3 grupos que vão, são 3 indivíduos que vão realizar essa terapia. Quem tiver interesse, tem que fazer a ficha com as meninas lá na frente.
Tem 5 vagas ainda. Por favor, cantamos juntos. Ave Maria, Mãe abençoada, Virgem Imaculada, Santa semente do amor, Maria, Mãe de Deus, és cheia de graça, santo é o fruto do seu ventre, Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Maria, quem conseguiu amor em Cristo nosso Senhor, Madre generosa, rogai por nós, os pecadores, Mãe querida. Amém. Amém. Por favor,